estamos no nosso 10º encontro, né, que corresponde ao capítulo 10 do livro. E esse capítulo 10, né, a gente vai estar em plena, né, historicamente, como o nosso percurso é histórico, né, então a gente vai estar em pleno Império Romano, na época do Império, né, a gente viu a última vez, nosso último encontro, que vocês podem resgatar o vídeo se não se lembram, né, que a gente viu que o Império Romano foi dividido em 3 fases, né, então aqui a gente está na fase final do Império Romano, que durou bastante tempo, né, mas é a época do Império, a República já tinha caído, né, e então a gente já está sobre a régide de imperadores, né, e que, como eu coloquei para vocês, alguns imperadores foram grandes homens, né, e conseguiram realmente ter uma política muito assertiva, muito boa, ao menos para os romanos, né? Eu creio que os povos que estavam sendo invadidos não se sentiam assim exatamente, né? Mas alguns imperadores eram realmente muito desequilibrados, né, então a Roma passou por vários períodos, assim, o Império Romano, né, passou por vários períodos, assim, que ficou submetida a esses imperadores que tinham realmente alguns, problemas sérios, né, com psicopatias mesmo, né, então a gente vai, né, hoje ver a história de Jesus, né, que nasce justamente nesse período, né, bom, quando a gente vê a figura de Jesus, né, e é um homem super marcante para a história da humanidade, tanto que o tempo, né, claro que esse tempo é medido para os cristãos, né, mas é tão forte a presença histórica de Jesus que o tempo em nível mundial, acabou sendo dividido entre antes e depois de Jesus, né. E mesmo nas culturas que não validam Jesus como Messias, como maestro, né, acabaram tendo que aceitar essa divisão como uma forma de se comunicação entre os povos, né. Então, dentro do mundo globalizado, a gente mede o tempo pelo antes e depois de Cristo, né, mesmo que outros povos meçam esse tempo de outras formas, mas a linguagem comum está numa visão da era cristã, na realidade, né. Então é muito forte isso, é uma presença, né, uma presença arquetípica muito potente. Então, tem alguns autores que dizem que Jesus nem existiu, tem outros que dizem que sim, que ele existiu. O senso mais comum a respeito é de que ele tenha existido, né, então o que a gente pode dizer é que existe um Jesus histórico e um Jesus mítico, né, porque na realidade ele se transformou num grande mito, e grande parte das histórias que a gente sabe sobre Jesus não foram, né, nem a grande parte, todas as histórias que a gente sabe sobre Jesus não foram escritas na época de Jesus, foram escritas depois, né. Então os evangelhos mais, digamos, dos 4 evangelhos aceitos pela igreja, né, o mais próximo a Jesus foi escrito mais ou menos 60 anos depois da morte dele, né. Então, morte ou ascensão, ou seja lá o que a fé de cada um, né, vai indicar, mas depois que Jesus não estava mais aqui, né, então foram escritos esses evangelhos, possivelmente nem pelos apóstolos, tenha sido colocado o nome dos apóstolos, mas não tenha sido exatamente os apóstolos. Então a gente pode ver que, num primeiro momento, a tradição que vai estar ligada a Jesus e a palavra de Jesus é uma tradição oral, né, e que de transmissão oral, e que depois essas histórias vão ser escritas, né. E tem certamente várias coincidências, então, não se sabe exatamente o que é essas histórias, né, mas de fato a Bíblia, que seria a Bíblia que tem os evangelhos,
canônicos, né, que são os evangelhos aceitos pela igreja, a Bíblia, cada evangelho conta um pouco, há diferenças entre as histórias, mas elas têm uma linha em comum, né? E mesmo os evangelhos apócrifos, que são aqueles que não são aceitos pela igreja, eles têm várias coincidências. Então, possivelmente, né, tem algumas coisas que realmente aconteceram, mas nenhum evangelho tem, digamos, o propósito do evangelho não é contar um fato histórico, isso é super importante para a gente entender, né? O propósito do evangelho não é contar a história, o propósito do evangelho é contar uma história como uma parábola, né? A gente sabe, por exemplo, que Jesus ensinava por parábolas, então, e ele acaba se tornando uma grande parábola, né? Então, a história são histórias inspiradoras, são histórias que servem para passar uma mensagem. E então, os evangelhos, eles têm muito mais o sentido de parábola na busca de passar uma mensagem do que de um registro histórico. Então, certamente vai haver coincidências de registro histórico, mas são só coincidências, né? Não é que o que está escrito na Bíblia tenha acontecido exatamente como está relatado ali. Bom, então, interessante a gente ver, né, que uma das coisas super importantes é que Jesus foi um homem judeu, tá? E isso é super importante a gente se dar conta, porque depois, dentro da própria religião católica, tem todo um rechaço aos judeus, né? E depende do período histórico, inclusive perseguições e obrigação de que eles se convertessem, né? Mas às vezes a sensação que eu tenho quando a gente entra num cristianismo fundamentalista, né? É como se Jesus não fosse judeu e na realidade era um homem judeu. Né? Então, aqui tem o mapa atual da região, né? Mas é essa região onde ele viveu, que na época se chamava Judéia, né? E é onde está o Estado de Israel, né? Nesse momento, né? Da nossa época, né? Então, a cidade de Jerusalém foi um palco importante, ela já existia naquela época, né? Jerusalém é uma cidade muito antiga, bom, era uma cidade que tinha uma representação muito forte para os judeus, porque ali tinha um templo, né? Um templo onde se faziam vários rituais que eram muito importantes para a religião judaica. Né? Lembrando assim que para a religião judaica, a gente já viu isso em capítulos anteriores, o Deus Javé, né? Que inclusive não tem como, a gente diz que é Javé, mas ele é um nome impronunciável, né? Então, esse Deus escolhe o povo judaico como o povo que o representa, né? Então, a religião judaica não é uma religião que se pretende, digamos, abarcar a humanidade, como mais tarde depois o cristianismo vai se pretender, né? O povo judeu, ele se sente o povo escolhido por Deus, tá? E isso é super importante a gente compreender. Então, na época de Jesus, essa região foi invadida, né, pelo Império Romano, e era uma coisa muito chocante para o povo judeu a cultura romana, né? Porque era uma cultura politeísta. Então, o confronto entre a religiosidade romana e a religiosidade dos judeus, né, que era um monoteísmo, era algo muito, os costumes dos romanos era algo muito ofensivo para os judeus, né? E depois o próprio tratamento, porque a gente está agora em pleno Império Romano, né? A época dos imperadores, então nesse período a Roma se torna muito brutal, né? Então eles invadem com muita brutalidade, então existe uma imposição muito forte dentro desse território, né? E um distrato muito grande da população.
uma exploração muito grande. E daí vamos ver, eu acho que dentro da nossa visão, do que a gente tem evoluído, né, dentro da questão de gênero, dentro nos períodos históricos, e a relação também com a corporeidade, que é o foco que eu gosto de dar no nosso percurso, né, como isso nos atingiu em nível de corporeidade, em nível de relações de gênero. Então, é super importante a gente perceber que como era a relação com o feminino na Judéia nesse período, né. Então a gente já viu durante nos outros encontros que a relação com o feminino historicamente a gente foi se afastando da questão do feminino, o princípio feminino foi sendo rechaçado, né, e nesse último milênio antes de Cristo, houve uma gradual afastamento, hã, do feminino, no sentido de um próprio aprisionamento do feminino, concretamente nas mulheres, né. Então, uma desqualificação progressiva cada vez maior das mulheres, e um e digamos, a mulher vai sendo cada vez menos considerada como cidadã, como um ser humano válido, um ser humano igual a um homem, né, muito pelo contrário, né, as mulheres, nesse período, né, e durante toda essa construção que houve antes, né, ela vai sendo aos pouquinhos degradada. E a gente vai ver que a gente tratou, acho que não me lembro qual capítulo foi, se foi no 6 ou no 5, acho que foi no 6, que a gente tratou um pouquinho do mito de Adão e Eva, né, como e dentro do surgimento do monoteísmo. Então que a gente vai ver que a figura feminina dentro da mitologia judaica é considerada culpada, né, pela expulsão do paraíso, e tem uma maldição, sobre a humanidade que recai especialmente sobre as mulheres, porque elas, a partir desse mito, né, se olha com muita desconfiança, o feminino, porque o feminino quer se apropriar do saber masculino, do saber de Deus, ele quer se apropriar, dentro dessa visão, né. Então, a mulher é vista com muita desconfiança, e daí nesse período, na época de Jesus, na Judéia, né, as mulheres são vistas, assim, como seres que precisam, né, muito inferiores, né, a mulher é vista como um ser inferior, como um ser do qual não se pode confiar e que precisa da presença de um homem do lado dela, né. Então, a única mulher que é validada dentro dessa sociedade é a mulher que tem um companheiro ou tem um pai, e quando ela não tem nem companheiro nem pai, ela tem que ter algum outro homem que digamos que esteja do lado dela e sirva como essa âncora, né. Então pode ser um irmão, pode ser muitas vezes a mulher enviuvava e se casava com, o irmão do seu marido para não ficar na miséria, né. Porque toda mulher que não tinha família, né, não tinha um homem, ela caía na miséria, ela não era aceita socialmente, né, ela ficava sem fonte de renda e ela ficava miserável mesmo, vivendo de esmolas ou ia para a prostituição, né. Então, para vocês terem ideia, por exemplo, nas sinagogas na época, né, claro, as mulheres eram até hoje é assim, né, se dividia, se separava, as mulheres estavam numa parte da sinagoga e os homens em outra, né. E só que o culto, ele só acontecia se tinha no mínimo 10 homens dentro da sinagoga. Se a sinagoga estava cheia de mulheres, mas não tinha 10 homens dentro da sinagoga, não se realizava o culto. Então, é como se aquelas pessoas não tivessem um valor real, né. E também era muito importante, né, o controle da sexualidade feminina. Então, as mulheres, elas tinham uma relação de eram propriedades praticamente dos pais ou dos maridos,
né. Um pai podia, quando a menina tinha uns 6, 7 anos, ele podia inclusive vendê-la, né. E daí, assim, se suspeitava que essa mulher era infiel, né, tinha um teste, uma coisa bem interessante isso, né, interessante e horrível, né. Tinha um teste que se chamava águas amargas, né. Então a mulher, se o marido ia para a sinagoga e dizia: "Olha, minha mulher está me traindo", então ia se fazer o teste das águas amargas. Então o que que era? As águas amargas era uma poção, venenosa, né, que se abria à força a boca da mulher, se colocava um tubo dentro e se enfiava goela abaixo essa poção, né. Se ela morresse era porque ela era culpada, se ela não morresse era porque ela era inocente, né. Então, claro que aqui a gente também tem um interesse, né, porque os sacerdotes, eles podiam simplesmente fazer uma poção com pouco veneno ou sem nenhum veneno, se o interesse daquele marido não era matar a esposa. Se o interesse era matar a esposa, ele podia fazer uma poção letal, né. Então não tinha a ver com milagre, mas tinha a ver com interesses, né, em cima da morte ou não daquela mulher. Outro costume era o apedrejamento, né, então as mulheres também eram apedrejadas se caso tivesse qualquer suspeita, né, de um, entre aspas, "mau comportamento". Então era essa situação das mulheres na Judéia nesse período, ok. Então, eu já tinha colocado que o território estava tomado pelo Império Romano, né, que eram muito brutais, mas o Império Romano ele tinha nesse período, como eu tinha explicado para vocês, ele costumava o o exército ele costumava invadir o território, né, e fazer alianças com a elite local, né. E isso aconteceu, né, e bom, então existia um governo, que era um governo romano, mas também existia o governo judeu, que eles interagiam. Então aqui eu trago um pouquinho como é que era a organização social dos judeus na época, e aqui atrás eu coloquei um pouquinho, não está muito forte a imagem, né, mas eu coloquei aqui a imagem do templo, né, hoje em dia a gente, quando a gente vai a Jerusalém, a gente ainda existe esse lugar, mas o templo ele foi destruído, né, já várias vezes e hoje em dia tem uma mesquita ali no lugar do templo, né, porque ele durante as cruzadas os muçulmanos tomaram esse lugar, né, que é lugar considerado um lugar sagrado pelos cristãos, pelos muçulmanos e pelos judeus. Então, durante as cruzadas ele foi tomado, né, a Terra Santa foi tomada, pelos árabes e ali se construiu uma mesquita. Hum. Então o templo original, que era judeu, ele foi destruído, já há muito tempo faz, antes dos cristãos, né. Na realidade não antes dos cristãos, como 70 anos depois, né, acho que porque, tem uma passagem que diz que inclusive Jesus, né, disse falou que ia ser destruído e um dos motivos que da captura dele e do assassinato dele, da tortura, foi justamente ele ter falado isso, né, que não ia sobrar pedra sobre pedra do templo, né. Bom, então a gente vai ter aqui a a divisão, né, social, claro que tinham outros grupos, mas aqui eu estou colocando os principais, tá. Então os saduceus, que são sacerdotes que trabalham no templo, eles que administram o templo, são os chefes da digamos, religiosos, né, e eles é interessante porque os saduceus, eles nessa época, né, inclusive tem a passagem que Jesus fica muito brabo, né, com os mercadores do templo, mas o que existia por parte dos saduceus era o templo passava muita gente, na época da Páscoa principalmente, todas as pessoas, todos os judeus tinham que ao menos uma vez
por ano ao templo, né, e eles tinham que oferecer um animal em sacrifício, né, que podia ser uma pomba, podia ser um cordeiro, né, um coelho. Então, só que o que acontecia é que esse animal que era sacrificado ali não podia ser trazido pela pessoa, a pessoa tinha que comprar esse animal dentro do templo. Então, o que acontecia era que esse templo gerava muito dinheiro, muito, muito dinheiro, né, existia toda uma trampa ali para gerar que ele fosse, assim, realmente um gerador de muito dinheiro. Isso, então, causava, né, um mal-estar muito grande em alguns grupos judaicos também que não concordavam com os saduceus, né. Não achavam justo ter que pagar lá para comprar, se a pessoa tinha um pombo, por que que ela tinha que comprar o pombo de dentro do templo, né. Então existia inclusive existia cambista, por exemplo, se a pessoa vinha de outro país, vinha da Grécia, por exemplo, né, para fazer uma oferta, um judeu que morava na Grécia vem fazer a sua oferta, então ele tem o dinheiro grego. Então, daí existia uma cambistas dentro do templo, né, existia uma moeda que era específica do templo, e as pessoas eram obrigadas a fazer câmbio ali dentro. Então, na realidade, na época de Jesus, ele se torna um lugar corrupto, né, com muita corrupção, e foi uma das coisas que Jesus contestou fortemente, né, e possivelmente essa contestação tenha provocado a morte de Jesus, né. Então, para a gente ter ideia, né, o que que era aí os saduceus, né. Então, existia um grupo de sacerdotes, né, que, a maioria deles se colocou contra Jesus, né, porque sentia que o discurso dele colocava em risco a estrutura de poder do templo, não o templo em si, mas a estrutura de poder, e ele questionava bastante a quem estava servindo o templo, né. Bom, depois tem os fariseus também têm uma conexão com a religiosidade, mas eles são mais ligados à parte administrativa, ao governo, né, e eles têm um contato político importante com os romanos, então eles que fazem a interlocução, né, entre os judeus e os romanos. Então, e também, porque nessa época, né, então tem um rei também que é um rei judeu, né, que é Herodes, então o nome Herodes, na realidade, é de uma família, né, então a gente vai ver, na época que Jesus nasceu, existia um Herodes, depois ele vai, morrer, e daí o poder vai para outro filho que vai se chamar Herodes também, né, mas eles têm sempre um primeiro nome que agora eu não me lembro, né. Depois a gente tem os essênios, que são um grupo que vai questionar muito, muito, muito a estrutura de poder, tanto dos fariseus como dos saduceus, né. Vai questionar a ligação desses 2 outros grupos com Roma, né. E a solução que os essênios têm é voltar para uma essencialidade da religião, então eles saem de Jerusalém, eles têm comunidades fora, dentro do deserto, em lugares, muito específicos, né, e eles têm rituais muito, muito específicos e que inclui, então, o batismo na água, né, que é dentro do rio, então, possivelmente, João Batista era essênio, né. E então eles têm toda uma busca de um resgate do essencial da religião, da do hã, da experiência mística em si, como fundamento religioso, e não buscando não se relacionar com as estruturas de poder. Depois a gente tem os zelotes, né, os zelotes, então, é um grupo que contesta os saduceus e os fariseus, só que o procedimento deles é completamente diferente dos essênios, então, eles querem restaurar o poder dos judeus, eles querem mandar embora os romanos, e eles contestam fortemente o poder dos outros 2 grupos que estão no poder, junto com os romanos, né, e daí eles são uma espécie de guerrilheiros, eles são organizados para
fazer ataques, para atentados, etc., né. E, inclusive, os 2 homens que foram crucificados com Jesus eram zelotes. Então, daí vamos para a história de Jesus um pouco, né, eu não vou contar toda a história de Jesus, mas, assim, contar alguns pontos que eu acho que são importantes. Acho que a primeira coisa é a gente, dentro daqueles grupos, a gente poder pensar assim: "Bom, mas será que Jesus era o quê desses grupos? Será que ele era algum desses, estava em algum desses grupos, né?". Então, hã, Jesus nasce em Belém, né, numa cidade que é muito próxima de Jerusalém, mas a sua família vem da Galileia, que é uma região, né, que não é da Judéia, ela é próxima da Judéia, mas que é uma região muito pobre, né. Então, inclusive, as pessoas que moravam na Judéia olhavam, assim, para os galileus assim, com menosprezo, né, achavam que eles eram, assim, ignorantes, mais pobres, etc. Então, a origem dele é muito simples, né, ele possivelmente tenha sido filho de um carpinteiro, né, e daí, então, tem toda a questão, eu vou entrar um pouquinho na parte, mítica disso, né, então, porque a gente não sabe exatamente, hã, se foi assim exatamente, não tem como comprovar se foi assim exatamente, né, mas, claro que ele vem, Jesus nasce num período onde tinha muitos messias, né. Tinha muitas pessoas com discursos messiânicos nessa época, porque, primeiro eu sinto que existia uma predisposição a esse contato místico que hoje a gente não tem, né, a gente está numa sociedade muito pragmática, mas, assim, existia naquela época, eu acho que pelo excesso de violência que tinha, pela miséria, né, pela, falta de perspectiva, existia uma uma predisposição mística nas pessoas, né, então apareciam muitos desses oradores e, né, vamos lembrar, assim, que naquela época não tinha TV, não tinha internet, então não tinha muita coisa para as pessoas fazerem, né. Então, de repente, aparecia alguém que falava, que discursava, que falava contra Roma, falava contra os saduceus, né. E então existiam muito desses oradores, né, e que eram místicos, que falavam do fim do mundo, etc. Então, possivelmente o Jesus tenha sido um deles, né, mas por que que vai se centrar na figura de Jesus, né. Então, é um momento de transição muito importante, né. É um momento onde uma forma de se viver já é insustentável e tem que existir uma mudança, né. Tem uma virada, é um ponto de mutação que existe aí, né. E então é como que se a história criasse um homem, né, a história ungisse aquele homem, né, não ele exatamente criasse a história, mas a história o criasse, era necessário, né, que surgisse um líder naquele momento, né. Só que Jesus era um líder bastante diferente, então, um cara humilde, né, mas que vai falar, né, de estabelecer um reinado, e isso vai ser algo que que vai assustar muito as estruturas de poder. Primeiro, o poder carismático que ele tinha, possivelmente era um cara muito carismático, né, e frente a essa coisa dessa tendência, né, que eu acredito, isso é um pouquinho resultado da minha pesquisa, eu acredito que que o povo dessa época tinha uma predisposição ao místico, a estados alterados, né, de consciência pela vivência mística, pelas questões da época, né. Então, eu acho que ele tinha um efeito muito potente sobre as pessoas, né, em nível de ele era um líder carismático muito potente, e a sua presença fazia com que as pessoas entrassem em estado alterado.
Eu me lembro, se vocês resgatarem isso na internet, vocês vão ver que, por exemplo, o Osho, né, quando ele estava presente em alguns lugares, as pessoas entravam em transe simplesmente com a presença dele. Eu acredito que Jesus tinha algo semelhante, talvez mais forte ainda que Osho, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar um pouquinho para isso, assim, que eu acho que isso faz, unge, né, esse cara, né? E, bom, daí a gente entra um pouco no mito, né? Então, ele vai... Por que ele nasce em Belém primeiro, né? Então, tinha digamos, uma história entre os judeus que ainda existe, né? Que vai vir um Messias que vai salvar o povo judeu, né? E iria levá-lo novamente a dignidade, elevar a sua dignidade como povo novamente. Então, e que esse Messias, né, essa pessoa que faria esse processo de transformação, ele teria que ser um parente do rei Davi, que era o rei dos judeus, né? E o rei Davi nasceu em Belém. Então, possivelmente, o fato de se colocar a história como Jesus nascendo em Belém, né, tenha a ver com fazer uma relação com Davi, né, em nível de mito. Outra coisa que se diz é que o pai de Jesus, né, era um carpinteiro, né, mas que ele era um descendente de Davi, que é também outra forma de dar essa conotação, dar esse poder, né, de rei para Jesus. Mas então, né, quando ele vai nascer em Belém, vai visitar ele reis, né, 3 reis que vêm do Oriente, e esses são 3 reis magos, né? E eles vão trazer 3 presentes que são bem interessantes em nível simbólico, em nível alquímico, né? Então, um deles traz incenso, né? E o incenso, que quer dizer que Jesus é mortal, né? Mas é divino e imortal ao mesmo tempo, né? Ele é mortal e imortal ao mesmo tempo. O símbolo do incenso vai dizer isso, né? Depois a mirra era uma substância que era utilizada para ungir os cadáveres, né? Para que eles não ficassem com um cheiro ruim. Então, um dos reis traz mirra para ele, quer dizer que ele é divino, mas ele é mortal. E depois um outro rei mago traz ouro, né? E que vai trazer toda a simbologia do ouro alquímico, né? De alguém que vai se transmutar e vai se revelar, né? Revelar como o rei. Bom, então outra passagem super importante, né? É que então, Jesus cresce, né? Tem toda a questão de Herodes ter perseguido, porque os reis magos eles passam, né, no palácio de Herodes antes de chegar em Belém, né? E perguntam se Herodes é o rei, né? Se Herodes sabe onde é que está esse novo rei que estava nascendo. E Herodes fica apavorado, diz, não sei onde é que está esse rei, né? Nem sabia desse rei, né? E daí os reis magos dizem assim, na volta, a gente vai encontrar ele na volta, a gente passa aqui para te dizer onde é que estão os reis magos, né? Os reis magos não, onde está esse novo rei, né? E daí, quando eles encontram Jesus, eles têm um sonho de noite que dizem que mostram que Herodes, na realidade, tinha más intenções quanto ao menino, né? E daí, então, eles voltam por outra estrada e não passam no palácio, não avisam. Isso faz com que Herodes, então, persiga todos os meninos que nasceram nessa época e mande matar todos os meninos com medo, né, dessa profecia de que tinha nascido um rei. Como todas as profecias, né, a pessoa faz algo para se livrar da profecia e acaba provocando mais ainda a tal da profecia, né? Então, na realidade, a família de Jesus se muda
antes de Herodes mandar matar os meninos, ela se muda para o Egito, e possivelmente Jesus, então, tenha passado toda a infância, a juventude no Egito, né, e depois retorna, daí tem uma passagem dele no templo, né, de Jerusalém, e bom, então, daí se desaparece, não se sabe mais dele por um tempo, né, então, tem um período da história de Jesus que não se sabe o que aconteceu com ele. Mas ele vai reaparecer no momento do batismo, né? Onde ele vai encontrar João, né? João Batista, que é um familiar dele, né? E que o João tinha uma grande capacidade de chamar uma multidão muito grande, né? Então ele era um grande líder também, e ele anunciava que ia chegar o Messias, né? E ele dizia assim: eu batizo com água, mas esse Messias ele vai batizar com fogo, né? Então a gente pode chamar fogo, vai batizar com consciência, né? Com luminosidade, a vivência do luminoso, né? Bom, então o que acontece é que quando João vê Jesus, né, ele reconhece imediatamente o Messias e diz: não sou eu quem tem que te batizar, é tu que deves me batizar. E ele diz: ainda não é o momento, né? É tu que tem que me batizar. Então ele batiza, né? E logo depois, assim, tem alguns autores que consideram que esse momento onde João reconhece, João que era um super líder, né? Uma pessoa assim muito carismática, reconhece Jesus como Messias, isso dá a Jesus uma dignidade messiânica, né? Então esse momento é o momento onde ele incorpora o Messias, onde ele digamos assume aquele propósito. E daí logo depois ele vai para um período iniciático no deserto. Tem algo que eu quero ler aqui para vocês, porque daí então ele vai encontrar, né, esse período iniciático, que eu julgo que é uma iniciação, né? Ele vai passar 40 dias no deserto bom, a gente sabe que essas provas são provas que muitas vezes são utilizadas como rituais iniciáticos, né? Então, aqui eu acho muito interessante, porque daí ele vai encontrar com o demônio, né? Que vai tentá-lo. E daí eu vou ler aqui o que o demônio diz para ele, né? Então, o demônio pede a Jesus que faça milagres, que transforme pedra em pão. Daí Jesus não aceita, né? Levando a Jerusalém, o demônio leva Jesus a Jerusalém, propõe que se atire do pináculo do templo, que é um lugar alto, né? Para provar que é filho de Deus. E Jesus não aceita, né? Oferece a ele o poder e a glória de ter todos os reinos do mundo, desde que Jesus se prostre diante dele, e ele não aceita. Então, o que eu acho interessante, né, é que todas essas propostas do demônio, né, aqui, tem a ver com essas tentações, elas têm a ver com o poder, né? Então, na realidade, o demônio está tentando Jesus com estruturas de poder, não existe aqui uma tentação carnal, uma tentação sexual, né? Que depois são tantas essas conotações que a igreja, que na realidade vai se envolver fortemente com estruturas de poder, né? Essas tentações não são presentes aí, né? As tentações estão relacionadas ao que a igreja vai condenar tanto, que é a sexualidade, mas são tentações justamente que depois vão seduzir muitas estruturas de poder, especialmente quando o, o cristianismo vai se tornar religião oficial do Império Romano. Mais tarde, né? Mais ou menos 3 a 4 séculos depois. E daí, uma das coisas assim que era muito chocante para os sacerdotes judeus, né,
e que diante, né, porque depois o Jesus sai do deserto, né, ele fica sabendo que João Batista foi preso e depois vai ser morto, né, então, quando ele sai do deserto e quando ele sabe dessa notícia, ele começa a pregar, né, e ele começa a fazer milagres, né, então vai curar pessoas, tem pessoas que voltam a andar, pessoas que ele vai, entre aspas, expulsar demônios, né, que são pessoas que estão em estado psicótico, que ele cura, ou epiléticos, ou pessoas que são cegas, ele chega a ressuscitar mortos, etc., né. Mas uma das coisas que chamou a atenção, né, dos, dos fariseus, né, que estavam presentes em alguns dos milagres, foi que ele dava perdão aos pecados. E isso foi uma coisa que ele dizia: "Pode ir, meu filho, teus pecados estão perdoados". E os fariseus ficaram muito brabos quando ele fez isso, né, porque, dentro da religião judaica, não sei como é agora, mas naquela época, né, somente Deus podia perdoar, né. Então, como aquele homem ousava perdoar os pecados do outro, né. Então, isso era muito chocante, né. E o e o perdão ao pecado é uma tônica que a gente vai ver se repetir depois dentro de todo o catolicismo. Isso vai ser incorporado, né, então a noção de pecado, tá, e a noção de perdão. Só que, quando, por exemplo, João Batista fazia o batismo, né, o batismo tinha uma conotação de purificação dos pecados, não que ele emitisse essas palavras, porque não poderia se emitir essas palavras, mas a conotação era essa. Mas esses pecados não tinham a ver com essa questão mitológica de Adão e Eva, de pecado original, né, tinham a ver muito mais com as relações harmônicas entre as pessoas. Então, essa questão do poder e do pecado, ela vai adquirindo ao redor dentro da religiosidade católica, em especial, né, depois a gente vai ver no próximo capítulo que a gente vai ter várias versões de cristianismo, do cristianismo, né, que algumas foram perseguidas depois pela religião católica, né. Então, mas essa é uma tônica que vai, digamos, persistir na religião católica e depois, chegou ao ponto de se vender, né, o perdão dos pecados para poder entrar no reino dos céus, né, que é uma coisa que foi evoluindo dentro da própria igreja em cima dessa noção do pecado e do perdão, tá. Então esse é um ponto bem importante, né. Então, o que que se faz com esse pecado, né, o que que é esse pecado, então a mudança também na conotação do que é o pecado. E daí outra coisa importante também é que dentro do mito a gente vai ter que Jesus era acompanhado por 12 apóstolos, né. Tem uma série de indicações, né, de que, e que todos eram homens, né. Então tem uma série de indicações que não, que Jesus era acompanhado por muito mais gente, e que era acompanhado por homens, mulheres, crianças, etc., né. Então, essa visão dos 12 homens, a gente pode ver dentro de uma perspectiva arquetípica, né, mitológica arquetípica, que então a gente vai ter 12 meses no ano, né, 12 signos do zodíaco, então o número 12 ele tende a essa repetição, né, então que é bastante arquetípico mesmo se considerar que são 12 apóstolos, tá, mas na realidade eram muito mais seguidores que acompanhavam, e entre eles mulheres. E daí então, uma das coisas que era muito revolucionário em Jesus, era a relação que ele tinha com as mulheres, né. Então se a gente pensar que junto com ele viajavam mulheres, é algo absolutamente revolucionário, porque as mulheres não poderiam se afastar das suas famílias, né. Então ele,
desfazia alguns costumes, né, que existiam dentro da cultura judaica, como que as mulheres deviam servir os homens e comer depois, né. Então, para Jesus, todos comiam juntos, né. Ter mulheres que viajavam junto com o grupo. Ele colocava a mulher digamos, num pé de igualdade com os homens, né. E daí vai ter uma mulher muito especial, né, para ele, que é a Maria Madalena. E nos evangelhos oficiais, ela é muito pouco, hã, os canônicos, né, ela é muito pouco citada, tá, ela vai ser citada pouquíssimo, e em alguns, nem é citada, né. Então, mas Maria Madalena teve um pa ela é inegável, né, porque Jesus, depois de ressuscitado, aparece para ela, né, não aparece para nenhum outro apóstolo, vai aparecer para ela. Então, certamente, ela é uma pessoa muito importante na vida dele. Tem várias versões nos evangelhos apócrifos, muitas suspeitas, né, de que ela foi companheira de Jesus, né. E daí, então, a gente tem o quadro de A Última Ceia, né, que está aqui representado só uma partezinha, onde tem esse personagem aqui, que a princípio é o João, né, mas que na realidade tem toda a a digamos, a feição de uma mulher, né. Então, a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, né, então tem todo um estudo sobre que na realidade é a representação de Maria Madalena. Em algumas tradições, então, Maria Madalena é considerada, e hoje em dia o próprio Papa Francisco considera ela, né, foi considerada como apóstola dos apóstolos, né. Então, ela é considerada mais um apóstolo, e ela era uma pessoa que, ao contrário da maioria dos apóstolos, ela era uma pessoa culta, uma coisa raríssima, raríssima entre as mulheres daquela época, ela sabia ler, hum, ela sabia mais de uma língua. E então, e se acredita que ela era a pessoa que seguia Jesus, que mais tinha compreensão da palavra de Jesus, né, porque, eh, o que se sabe é que os apóstolos eram pessoas muito simples, né, as pessoas que seguiam Jesus eram pessoas muito simples, com bastante limitação de compreensão do que ele falava. Então, possivelmente, a maioria dos seguidores de Jesus, né, o seguiam pensando que ele ia chegar em Jerusalém, ele ia tomar o poder, né. E quando eles viam ele fazendo milagres, eles achavam que, bom, ele ia chegar lá e ele ia arrasar, né, arrasar com os romanos, ele ia arrasar com os saduceus, ia expulsar todo mundo do templo e, bom, né, ele ia tomar o reino, porque se ele era o rei dos judeus, né. E possivelmente Maria Madalena tenha sido uma das únicas pessoas que realmente entendeu o que ele queria dizer, né, quando ele falava do reino, né. E bom, tem tem muitas histórias, né, algumas que dizem que eles eram realmente um casal, que eles tiveram filhos, né, porque então a questão toda a história do grau, né, o Santo Grau, que seria a taça onde José de Arimateia, que é uma das pessoas, um fariseu, né, que ficou amigo de Jesus, né, então que ele recolheu o sangue de Jesus numa taça, né, então que seria essa essa taça considerada uma taça sagrada, o Santo Grau, né. E algumas teorias dizem que não, que o Santo Grau era Maria Madalena, né, o útero de Maria Madalena que levava o sangue real, né, o sangue de Jesus, Santo Grau, sangue real. Bom, são muitas histórias, né, muitas, muitas histórias, assim, é infinita a literatura que existe sobre isso.
Bom, e daí, passada a história de Jesus, tá? Eu não vou entrar em toda a questão da crucificação e tudo, né? Mas vamos para Roma, né? Passando alguns anos, começa o cristianismo a se espalhar, que a gente chama de cristianismo primitivo, ele vai se espalhando através de viajantes e tudo. E quando, na época do imperador Adriano, ele aporta em Roma, né? Aporta em Roma em uma sociedade onde aquela questão orgiástica que a gente viu lá dos povos bem ancestrais, né, que tinha dentro do orgiástico uma coisa de religiosidade, né, e o orgiástico como uma solução para o excedente, para retomar o equilíbrio, né, social. Então a gente vai ver que em Roma esse equilíbrio é rompido, né? Porque na realidade ele não, o orgiástico ele deixa de ser algo praticado para dentro de um contexto religioso, né? Ele começa a entrar numa banalidade, então que representa muitas estruturas de poder, né? E isso é muito chocante. Então existe como que uma, uma, uma ostentação, né? Então, eu quero ler para vocês, né, uma passagem sobre um banquete, né, que aconteceu em Roma, que na realidade aqui a gente tem um retrato de um desses banquetes, né, que era um exacerbar de consumo de coisas que não tinha a ver com esse orgiástico sagrado mais, tá? Então, tem uma passagem, inclusive literária, como eu falei para vocês, dentro desse período existia já muita produção de literatura, né? Onde um personagem diz, que está num navio, diz assim: o deus Pan está morto, né? Então, é uma referência, justamente, o deus Pan está morto, é justamente uma referência à morte da ritualidade no sentido de sacralidade, né? Então se entra numa coisa de consumir por consumir, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui onde é que está a citação que eu gostaria de ler para vocês. Um pouquinho. Deixei separado aqui, agora estou com dificuldade de achar. Está aqui. Então, essa citação é assim: Petrônio, no Satiricon, que é uma obra, né, literária, com um exagero quase caricato, o autor descreve uma festa oferecida por Talimárquio, um ex-escravo bastante rico, que quase enterrou os convidados em montanhas de finas iguarias e os afundou em vinhos caros. Após vários pratos terem sido servidos, todos entraram em uma espécie de estupefação, enquanto a energia de Talimálquio parecia interminável e ele não parava de falar. A refeição se tornou uma espécie de teatro da crueldade. Calados, os participantes só emitiam os ruídos de seus gases e vômitos até o encerramento do banquete. Diferentemente do simpósio grego, a festa de Trimálquio dramatizava o domínio de um único indivíduo sobre os demais. Então, na realidade, todo o que era orgiástico como celebração de divindade vira uma relação de poder, uma ostentação. E Roma, então, tem uma deturpação ética em Roma acontecendo, né? E daí, quando os cristãos primitivos chegam lá, né,
eles vão ter, justamente, eles vão fazer um contraponto a isso. E eles vão contestar, né, muito fortemente essa forma de levar a vida, né, dos romanos, essa forma de ostentação, essa luxúria, né, eles vão contestar isso. E eles consideram que, a violência de Roma é devida a essa luxúria, essa coisa desenfreada, que perde a conotação sagrada. Bom, mas esse grupo, né, de cristãos, ele chega em Roma, e em Roma tinha muitas religiões acontecendo, né? Tinha inclusive o culto do deus Sol, né, de Mitra, que estava muito ascendente, né? Então tinha uma tendência ao monoteísmo, né, como uma morte do politeísmo, uma tendência ao monoteísmo, mas ela estava se revelando dentro do culto a Mitra. Só que o que acontece, né? Num determinado momento, a gente já está com o imperador Nero, né? E Nero era completamente louco e megalomaníaco, né? E o que ele queria? Nero queria reconstruir Roma do jeito que ele gostaria de que fosse Roma, que ele sonhava que fosse Roma. Ele queria que fosse uma cidade do jeito que ele tinha desenhado, só que a cidade já estava construída, né? Então, ele coloca fogo na cidade, né? E destrói uma grande parte da cidade. Só que, claro, ele não queria que a população pensasse que tinha sido ele que tinha colocado fogo na cidade, né? Então, daí ele achou que os cristãos podiam ser o bode expiatório, né? E daí, então, começa toda uma perseguição dos cristãos, né? Desses cristãos que viviam nessas pequenas comunidades dentro da própria cidade de Roma, né? Dentro das cidades, eles faziam pequenos núcleos, né? E viviam nessa cidade, né, dentro da cidade, cultivando a sua religiosidade, né? Então, o que acontece é que, a partir daí, então, começa uma perseguição muito forte de todos os cristãos, né? Então a gente tem aquelas cenas no próprio Coliseu, né? Que colocavam os cristãos e colocavam os leões para que eles fossem mortos dentro do Coliseu, né? Então Nero muitas vezes prendia eles a cruzes e colocava fogo para iluminar as ruas com os caras pegando fogo, né? Então, Nero foi super cruel com essa população específica, né? E que era uma população que era muito rejeitada, porque era uma cultura muito estranha, né? Ser cristão era ser um ser estranho, né? Porque eles viviam super, com muita simplicidade, né? Por exemplo, se tu chegava na casa de um cristão, eles oravam, oravam na mesa, eles tinham pegavam uma vida muito simples, daí eles dividiam tudo que eles tinham, todas as pessoas eram bem-vindas, né? Eles faziam cerimônias enquanto os romanos tinham banhos públicos, eles tinham os banhos privados, né, que fazia a cerimônia de batismo, né? Então, a pessoa, quando queria ser cristão, ela estava afeiçoada àquilo de uma forma diferente, porque, na realidade, a maioria da população desprezava os cristãos, achavam eles meio loucos, né? Só que acontece com a perseguição de Nero, as pessoas começam a ficar com pena deles, né? Começam a se identificar com eles, se identificar com que eles estão sendo perseguidos. E daí começa, aos poucos, né, a haver a conversão de mais pessoas. Então, na realidade, Nero quis culpar os cristãos, né? E quis eliminá-los, e isso foi uma super ajuda no sentido de que isso tornou eles muito populares e mais pessoas quiseram se converter. É interessante perceber que naquela época ninguém nascia cristão, né? As pessoas se convertiam e eram batizadas quando adultas, ok?
porque era uma época de politeísmo, onde as pessoas estavam em outras religiões, e daí, quando se sentiam afeiçoadas, né, então entravam na religião por meio do batismo, etc. E quem mais se sentia atraído por essa nova religião eram os pobres, né, porque, era uma religião que falava muito mal, né, condenava muito a postura da elite, né, então era composta de muitas pessoas pobres. Bom, então a gente vai ter o fato, né, de Jesus ter morrido numa cruz, né, e ter sofrido tortura, né, pra antes de ter morrido. Daí o que acontece? Com essa perseguição de Nero, começa os outros cristãos, né, a serem perseguidos, mortos, torturados. Então isso faz com que aos poucos vai existindo um culto aos mártires, né, e um valor ao martírio. E isso é muito interessante, né, pessoal, porque a gente diz assim, a religião católica é uma religião monoteísta, né, mas é uma religião que se apropriou muito dos cultos politeístas. Então, na realidade, a gente tem, dentro da religião católica, um panteão de santos, né, e a característica, em geral, desses santos é o martírio, né. Então, na realidade, esse panteão é um panteão de mártires, ou seja, são pessoas que sofreram, hum, em nome da religião. Isso vai ter uma marca muito grande também sobre o catolicismo, né. Então, a gente pensar assim, que a re os cristãos, eles condenavam um estilo de vida ostentativo, dos romanos, ok? A forma ética dos romanos, eles condenavam, eles não queriam estar ligados a isso. Depois, né, que, eles pregavam toda uma 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 coisa de uma vida muito simples, ok? Tendo Jesus, entre aspas, né, sido morto, sacrificado em nome da humanidade, ok? Tendo sofrido em nome da humanidade. E depois esses mártires que começam a sofrer em nome da fé, né? Da fé em Jesus. Então, até o cristianismo, todas as religiões, né, viam o sofrimento como algo, bom, inerente à vida humana, né. Eu vou sofrer porque eu estou vivo, é assim, a gente sofre às vezes na vida. Mas nenhuma religião, em nenhum momento, até aquele momento, nenhuma religião pregou o sofrimento como algo central, Então, isso é muito importante a gente entender, para ver a relação com a questão da corporeidade, né. Então, a partir do cristianismo, o sofrimento passa a ter um valor extremo. Então, as pessoas foram voltando, né, a sua atenção não ao prazer de viver, mas ao sofrimento de viver, né, e dando valor a esse sofrimento. Então, quanto mais a pessoa sofre, mais valor ela tem. Hum, então é isso, né. Então todos os as relíquias, tem a ver muitas vezes com o sofrimento que foi que cada pessoa, né, cada santo passou. E a própria igreja, então, finalmente, né, nesse momento, começa a ter muitos seguidores, né, cada vez aumentando mais. Então, a gente vai ter as primeiras igrejas, os primeiros templos aparecendo, porque lá no cristianismo primitivo, né, quando chega em Roma, as pessoas faziam o culto dentro das suas casas, né, era reuniões que aconteciam na casa das pessoas. Mas isso vai aumentando tanto o o o número de seguidores que passa a ser necessário ter um espaço. E é interessante a gente perceber que na antiguidade, né, os templos, eles não serviam para reunir pessoas, eles serviam para os sacerdotes fazer os rituais necessários para manter a paz com Deus. Então,
a igreja ela vai criar, né, um palco para reunir pessoas para contar a sua história. E a gente pode até hoje entrar em qualquer igreja, né, e verificar que a igreja ela vai contar a história do sofrimento, né. Ela não vai contar a história, das coisas lindas que Jesus fez, ela vai ter na na nas suas paredes a Via Crucis, vai ter lá Jesus, pendurado na cruz, né, sangrando. Então, na realidade, a estrutura arquitetônica, a estrutura, padrão da igreja é sempre contar o sofrimento, né. E daí eu quero ler uma última coisinha aqui para vocês, que é sobre isso. Vamos ver aqui. Então, assim, quando a influência da religião cresceu, quebrou-se a harmonia entre sua austeridade inicial e os espaços que ela ocupou. O poder exigia um lugar apropriado. Nesse sentido, o martírion representou para a fé cristã uma redenção, porque somente em alguns lugares bem construídos, com arte, o sentido da conversão era perceptível. Neles, o cristão renunciava à carne, mas resgatava a pedra que é a igreja, né? E daí uma última citação aqui que é do Jung, né? Que ele coloca assim, ó: o sentimentalismo religioso substitui o nominoso na experiência divina, característica de uma religião que perdeu o mistério vivo.